Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo vamos resolver um problema envolvendo grandezas proporcionais. Com 5 latas de leite condensado, Dona Sueli prepara 60 brigadeiros. Quantas latas de leite condensado serão necessários para Dona Sueli preparar 360 brigadeiros? Então, é uma questão envolvendo grandezas proporcionais. E vamos aplicar a regra de 3 simples. Aqui temos duas grandezas. Temos latas. Então, vamos colocar aqui, ó, latas. E também brigadeiros. Então, são as duas grandezas presentes na questão. Aqui fala, com 5 latas, eu preparo 60 brigadeiros, tá aqui. Quantas latas de leite condensado, então eu quero descobrir aqui, número de latas de leite, serão necessários para produzir 360 brigadeiros. A pergunta que nós devemos fazer numa questão dessa é saber se essa as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos analisar. Se com 5 latas eu faço 60, então para fazer 360 eu vou precisar de mais latas ou menos latas? Óbvio, se eu vou fazer mais brigadeiros, eu vou precisar de mais latas. Então, se essa grandeza aqui, brigadeiros, aumenta, eu vou até colocar aqui do lado, isso aqui aumenta, isso aqui cresce, vou botar uma setinha para cima só para dizer que está aumentando, aqui também vai aumentar, né? Então aqui também aumenta, então tá aqui indicando que as duas grandezas aumentam. Então aqui é uma ideia, né? É uma questão para a gente poder analisar. Se eu preciso de 5 latas para preparar 60 brigadeiros, para preparar mais brigadeiros, vou precisar de mais latas. Então, chegamos à conclusão de que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, vou montar a regra de 3. Vai ficar... vamos fazer aqui, ó. A regra de 3 vai ficar 5 está para x, assim como 60 está para 360. Pela regra de 3, como ficaria então a resolução? 60 vezes x igual a 5 vezes 360. Porque as duas grandezas, vou até colocar aqui, ó, as grandezas são diretamente proporcionais. Bom, agora eu vou resolver, né? 60 vezes x é igual a 5 vezes 360, vai me dar 1.800. Bom, aqui então x vai ser igual a 1.800 dividido por 60. Posso simplificar, aqui ó, 0 com 0, e aí resposta 30. Então, quantas latas de leite condensado serão necessárias para a Dona Sueli preparar 360 brigadeiros? Vai precisar de exatamente 30 latas. A opção aqui, ó, letra D. Ficamos por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.